Highcast na área. E o convidado de hoje é destaque no setor político do Rio de Janeiro, Tadeu Vieira. Como você tá, Tadeu? Conta um pouco pra gente sobre essa história. Mas eu tava aqui olhando e eu falando, tem tanto tempo que eu não vejo a Rai, a gente se conhece há tanto tempo, né, Rai? E eu não vejo há tanto tempo, e eu vendo você brilhar, assim, com o teu conteúdo, com as coisas que você fala. No início, até a gente teve essa troca, no início você começa a falar e muitas pessoas vêm criticando até por não conhecer a tua história, não saber por que você está falando aquilo, mas aí você rompe uma bolha, ou rompe um momento e tal, e aí você começa a realmente ajudar muitas pessoas. Eu estava olhando assim para você, como você tá, você sempre foi uma pessoa muito bonita, né, de muita luz, mas como você tá radiante fazendo esse trabalho. Estou muito feliz com você e muito feliz de estar aqui contigo. Ai, obrigada. É porque quando a gente transborda, né? Sim. Nós somos seres humanos que eles fomos criados para isso. Sim. O nosso propósito, muitas pessoas buscam um propósito. Nós temos o propósito do espírito e temos o propósito na carne. Sim. O propósito do espírito é entender quem somos e nos posicionar para isso. E nessa, nós podemos ajudar outras pessoas que ainda não entenderam o que realmente são. Sim. Então, às vezes as pessoas estão com certas dores e dúvidas existenciais que a partir do momento que elas entendem quem são, o jogo vira. E é nessa jornada que eu entrei. Você sabe que eu até anotei aqui no meu caderninho aqui, que eu gosto de anotar, e você fala coisas muito... Às vezes, a coisa mais simples, quando você entende... eu anotei isso que você falou assim, é para as pessoas se entenderem. O mundo não está se entendendo, né? As pessoas não estão se entendendo umas com as outras e a gente não está se entendendo. A própria pessoa não se entende, não sabe por que está vivendo aquilo, por que está vivendo uma crise, porque está repetindo comportamentos, às vezes repetindo o mesmo tipo de relacionamento, né? E realmente eu estudei muito, assim, estudo muito assim, essa coisa de inteligência emocional, porque meu trabalho é muito pesado, né? Muito difícil. Então, se eu não tivesse esse tipo de atenção, de cuidado comigo, eu com certeza teria explodido muito mais vezes, ou teria explodido muito antes, né? Então, uma coisa que esses caras normalmente falam, esses grandes pensadores ou gurus de inteligência emocional, tipo Tony Robbins, que é alguém assim que o Você já fez inteiro, curso com ele também? Já fiz curso com o Tony. Aqui no Brasil tem pessoas que eu admiro e respeito muito o trabalho, tipo Paulo Vieira, José Roberto Marques. São caras assim realmente fora da curva, que compreendem vários aspectos. Porque eu acho o seguinte, a terapia ela é muito importante. Eu, nesse momento, estou fazendo minha terapia. Você ia me perguntar, né? Tá bem? Eu ia falar, tô medicado. Não, brincadeira, não tô medicado, mas tive terapia, fiz terapia, tô fazendo. A terapia é algo tão incrível, né? Porque muitas vezes nós estamos em posições de destaque na sociedade. Sim. E é o grande dilema do ser humano. Quando você acha que você não tem nada para aprender, você não consegue receber nada. Se o copo está cheio, você não recebe. E aí chega, às vezes, um terapeuta na sua frente que recebe muito menos do que você, mas ele sabe exatamente as chaves para você virar, olhar. Pra olhar. É aquele lugar que, assim, e esse ponto aqui que você não está olhando? E se a gente olhar, o que acontece? É isso. Porque você estava falando antes, né? Os seres humanos, muitas vezes a gente passa várias e várias vezes pela mesma situação, né? Relacionamentos iguais, mas com pessoas diferentes. Por quê? Porque é dessa maneira que a vida ensina. Ela começa, ela dá uma pancadinha e vê se você aprende. Você não aprendeu? Vou até ficar mais à vontade, porque esse podcast vai pegar fogo, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, vai nos ajudar. Sim, mas a vida começa dando uma pancadinha. Se você não entende, ela bate mais forte. E Você cada vez mais forte. Passa um trator por cima Exatamente. de você. Então, assim, até onde a gente está disposto a olhar para dentro. Porque muitas vezes a gente acha que é tudo de fora. Mas não é, nós somos frequência. Então, se eu estou atraindo isso para mim, não quer dizer que eu seja exatamente isso. Muitas pessoas têm esse erro, né? De achar, se eu estou atraindo um narcisista ou uma pessoa que não é bacana, então será que é porque eu sou narcisista? Não, não é. É porque você tem feridas complementares que atraem esse ser para te mostrar, ei, você não está vendo o seu próprio valor. Ei, você merece mais. Acorda. Enquanto você não tomar o posicionamento de falar, não, eu não quero isso, é isso que a vida vai te entregar, entende? Porque assim, o que garante que você aprendeu uma lição? Você acertar a questão. Se você não está aceitando a questão, não passa de ano, né? Você não está passando de ano. Reprova. Então, se vem alguém que não me trata bem, etc., e eu falo, ok, pode ficar, o erro está em quem? Está em mim.
Porque eu poderia, assim, dizer, olha, você é muito bacana, eu espero que você encontre uma pessoa incrível, mas, infelizmente, essa pessoa não sou eu. Entendeu? Cara, Lugar? eu ia te perguntar uma coisa que eu pensei 1000 coisas aqui. É que senão eu realmente preciso anotar, porque senão a gente vai perdendo coisas. Mas, por exemplo, você falou dessa repetição, e obviamente eu entendo isso e concordo 1000% com isso, das repetições que a gente vive. Mas, por exemplo, quando o cara ele tem, às vezes, um mindset ou uma mentalidade, vou colocar assim, porque para quem está assistindo, uma mentalidade, às vezes, de herói. Porque, às vezes, a gente atrai uma pessoa com muito problema, né? A gente conversou sobre isso, você já teve um relacionamento assim, sobre salvar alguém, né? Uhum. E às vezes a gente tem esse perfil de herói, então a gente vai viver tentando salvar alguém. O que você acha disso? Assim, queria que você, de repente, falasse, porque muita gente está vivendo isso, sabe, Rai? Muita gente está vivendo a isso. principal chave que esse ser humano tem que virar é do merecimento. Porque assim, por que você, tô falando você, mas no contexto geral, Sim. por que essa pessoa ela não merece alguém incrível na vida dela? Será que ela acha que ela só merece esse tipo de relacionamento, onde ele tem que salvar alguém? Porque se ele não salva, ele não se sente útil. E se ele não se sente útil, e ele entende o amor como utilidade, logo ele não se sente capaz de ser amado. Então, a partir do momento que você entende o seu valor e fala assim, não, eu mereço. Eu sou uma pessoa muito bacana e eu mereço uma pessoa que seja tão bacana quanto eu. Você entende? Às vezes a gente vai desenvolvendo tanto o nosso mindset, indo tanto nesse lugar de cura, mas a gente não olha para essa área que é tão importante. Eu já fiz todo esse trabalho. Por que eu vou me relacionar com qualquer pessoa? Ah, você está sendo seletiva. Mesmo um pouco mais o tesouro que você é. Exatamente. O seu coração, você tem que guardar ele como se fosse um bebê recém-nascido. Você tem que ter cuidado com ele. Eu sei por que fica bem teus cortes e os vídeos depois na rede social. Porque olha só, pessoal, ela está sentada aqui assim, com toda uma postura. Ela fez um curso. Eu fui Miss, você sabe, né? 2015. Miss, eu não fui Miss. Então, nem Mister. Uhum. Então, o que acontece? Muito menos Miss. Então, o que acontece? Ela está com toda uma postura aqui, está toda posturada, fez curso com a rainha da Inglaterra, toda etiqueta. E eu estou aqui, ó, no maior bate-papo, parece que eu estou na resenha da pelada. Uhum. Vai ficar, né, com cara de resenha da pelada, seu amigo. Mas, você estava falando essa coisa de entender. O Tony, que eu coloquei isso ali atrás, o Tony, o Paulo, o José Roberto Marques, e é só o seguinte, porque a gente falou de terapia, que é muito importante e tal, etc. Todas essas, eles falam algumas coisas que eu queria colocar aqui. Por exemplo, você falou sobre a terapia, muito importante e tal, etc. A pessoa buscar ajuda. A pessoa, às vezes, ela não vê um conteúdo desse, às vezes até o conteúdo é só uma porta de entrada, precisa de muito mais para ela poder fazer algumas mudanças consideráveis na vida dela, que estão numa repetição, tem pessoas que estão numa repetição há 30 anos, 40 anos, 50 anos, uma vida inteira. Você entendeu o porquê da terapia? Porque, assim, a jornada, você vai conseguir fazer. Sim. E você vai aprender com ela. Sim. Porém, se você tiver um mentor, uma pessoa que encurte o seu caminho, porque ele já passou pela jornada. Sim. Então, por isso que a gente fala, às vezes, de ensinar outras pessoas. Você tem que ensinar quem sabe menos do que você. Sim. Você não tem que achar que você vai ensinar o mundo inteiro. Não é sobre isso. Sim. Exemplo, uma pessoa que está no relacionamento abusivo, ela precisa de uma porta de saída só. Sim. Ela não precisa de todo um mapa com 4, 5, 6, 7 rotas. Ela só precisa de um. Então, se você já passou sobre isso, você pode ajudar outras pessoas, entende? As suas feridas, elas se tornam cura para outras pessoas. É sobre isso. Então, por exemplo, aqui, ó. O Paulo Vieira, ele fala o seguinte: é o que eu não sei que vai fazer eu chegar aonde eu quero chegar. Se eu soubesse, eu já estava lá. Exato. Então, o que acontece? Isso é uma frase que foi uma grande virada de chave para mim, lá atrás, né? E ele sempre falou, quem não sabe o que é autossabotagem, seria muito legal assistir um filme, a Rai vai colocar para vocês aí, Debbie Ford, é o Efeito Sombra, não sei se você já assistiu. Não assisti ainda. The Shadow Effect, o Efeito Sombra está disponível de graça no YouTube, fala sobre sombras e fala sobre criarmos personagens para a sociedade, para as pessoas, para a família e criar essas sombras, a gente não reconhecer elas, porque é como se fosse o seguinte, isso aqui sou eu. Toda a humanidade que existe em mim está aqui. Todo o amor, todo o carinho, toda a compaixão, a empatia e tal está aqui, existe, está em mim.
Porém, as pessoas não reconhecem a sombra. Eu acabei de fazer aqui, ela nunca vai me abandonar. A sombra. Nessa sombra contém tudo de negativo que existe dentro de mim, que existe dentro de você, que existe dentro de todos nós. Então, por exemplo, como eu não gosto de uma característica minha, na minha sombra, uma inveja, uma raiva, alguma característica negativa, independente de qual é, eu crio uma máscara, eu crio um personagem. Por exemplo, eu olho para uma pessoa, não gosto daquela pessoa. Por que eu não... Isso daí mudou, virou um pouco também uma chave para mim. Por que eu não gosto daquela pessoa? Aquilo que tanto incomoda naquela pessoa, provavelmente eu tenho na minha sombra e eu não reconheço, eu crio um personagem, uma máscara. Ou provavelmente essa pessoa tem uma chave que vai fazer você mudar a sua história. Então, Legal exemplo, isso, hein? uma vez eu estava até na igreja e entrou uma menina que começou a cantar. Ela é até uma cantora famosa. E algo bateu em mim assim, não gostei dela. Eu falei, é o quê? Falei, na mesma hora eu entrei, segui ela no Instagram e falei assim, não gostei por quê? Eu vou começar a seguir ela, vou começar a aprender com ela e vou começar a entender o que ela tem, qual o código que ela tem, que eu não tenho e que vai mudar a minha vida e eu estou evitando. Porque a gente entra naquela autossabotagem. Tem isso também, Rai? Tem isso. É autossabotagem. Você entende que eu não gosto de tal pessoa, logo eu não aprendo com ela. Não. Só que se a gente começa a aprender, mesmo com quem a gente gosta e com quem a gente não gosta, exemplo, até com o diabo você pode aprender. O diabo o diabo nunca desiste. Ele é um perdedor, ele já perdeu, mas ele todo dia ele acorda querendo que você perca também. Ele não desiste. Então isso é incrível porque... Você entendeu o lugar? Se você não aprende com quem você não gosta, você vai ficar com alguns códigos faltando. E aí por quê? Você acha tão superior Forte assim? Isso, você entende o não, lugar? E aí você entrou num ponto que eu tinha anotado aqui. Porque um dos grandes gatilhos de sabotagem, de autossabotagem, você não sabe o que é. Autossabotagem é quando você está indo bem pra caramba no trabalho, tu faz uma grandíssima bosta que tu fala, uau, por que eu fiz isso? E você perde o trabalho, ou você ama aquela pessoa que você está se relacionando, e aí você faz uma coisa que você nem imagina, sabe? Sabe aquele cara que tu não queria sair? Sabe aquela festinha que tu não queria ir, tu não queria sair, não significou nada pra você, e tu foi lá e fez? Isso é autossabotagem, aí tu perdeu o teu relacionamento por causa daquela coisa que você não queria fazer. Você está dando exemplo de traição, no caso. Estou dando um exemplo de traição, por exemplo. A traição é bacana a gente olhar porque ela não acontece no ato. Você entende que, assim, a gente dá vários passos até trair. Então, assim como você comprar doces. E não necessariamente você beijou, teve uma relação sexual com alguém, quer dizer que você não traiu. Você já traiu de outras formas. Não, mas você entende que, assim, o que magoa, às vezes, é o fato. Mas se a gente começar a se olhar como ser humano, se a gente levar pra comida, por exemplo. Não sei. Não, vamos lá. Vamos levar pra... Mas calma, vamos levar pra comida. Contigo e falando com outra pessoa aqui, amorosamente. Mas você entende que aí você pode começar a parar, aí você pode começar a se olhar. Exemplo, vamos levar para comida para facilitar. Eu poderia, ontem, comprar uma caixa de Lindt. Poderia. Só que eu olhei e falei, se eu comprar a caixa, eu vou comer a caixa toda. Logo, é melhor eu comprar aquela tira. Você vê que antes de eu fazer o ato, eu pensei. Aí eu olhei melhor e falei assim, quer saber? Vou comprar um brownie proteico. Por quê? Quer saber? Vou beber água. Você entendeu? É no lugar assim, é muito mais fácil você resistir àquilo quando você ainda está distante. Sim. Agora, você pode ir pensando em toda essa jornada. Porque o que realmente vai magoar, exemplo, na hora de mandar uma mensagem, você entende que você pode começar a cortar isso antes? Por que eu vou seguir essa pessoa? Ela é realmente minha amiga? Eu acho que a gente vai entrar Você entendeu o lugar? Eu acho que a gente vai entrar nesse caminho, nesse lugar, até porque eu acho que a gente vai dar exemplos muito mais concretos conversando aqui, por todas as conversas que a gente teve, pré-Highcast. Mas, só para voltar aqui nesse ponto e eu finalizar. O que vira uma chave para mim realmente começa um processo de mudança. Ali, voltando nessa questão que a gente estava falando de autossabotagem. Uma das coisas que esses caras falam é exatamente isso. Um dos gatilhos mais fortes da autossabotagem é a arrogância. E, por exemplo, eu reconheço, já fui uma pessoa muito arrogante, entendeu? A pessoa, eu não era arrogante do tipo clássico, porque às vezes você é arrogante, aí agora está em casa assistindo isso aí, é extremamente arrogante e você não acha que é, porque, olha só o meu caso, por exemplo. Que não externaliza, mas pensa, é isso? Não, às vezes a pessoa não é agressiva. Você pode ser arrogante sendo extremamente agressivo, mas, por exemplo, eu era arrogante de uma outra forma e as pessoas têm que se verificar para ver se elas não estão sendo arrogantes de outras formas.
por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um monte de gente aqui, produção aqui atrás das câmeras. Aí a Ju está ali sentada falando. Às vezes, alguém no passado vinha falar comigo e me dar um feedback, ou vinha me falar algo, eu, como sou extremamente simpático, extremamente amo as pessoas, sempre amei, isso nunca mudou, é da minha natureza. Você é assim. Eu abraçava a pessoa, falava, pô, obrigado, Ju, tudo bem e tal. E depois que eu saía, aquilo na minha cabeça, tipo, pô, quem essa pessoa acha que é para falar isso para mim? Isso é extremamente arrogante. Então eu entendi que aquilo era um gatilho de autossabotagem, arrogância. E eu também não pedia ajuda, né? Então, eu entendi aquela frase que a gente acabou de falar, que é do Paulo Vieira. É o que eu não sei que vai fazer eu chegar onde eu quero chegar. Se eu soubesse, eu já estava lá. Eu entendi que eu não sei muita coisa. Aí a gente vê dois padrões da sua infância quando você fala isso. Sim. Talvez uma crítica que você recebia, que você não recebia muito bem, e essa crítica te colocava para baixo. Então você às vezes, ok. Porque algumas, então não, a gente não precisa, exatamente. Entra, né? Exatamente. E não entrou... precisamos entrar. A outra você falou sobre não pedir ajuda. Muitas vezes, talvez, não tô afirmando, você precisou lidar com suas situações sozinho. Porque quando você pedia ajuda, você recebia um bloqueio, um não, um ei, você está sendo fraco, então se vira sozinho. Esse é um padrão de comportamento. Eu também já passei por isso quando nós não temos os nossos sentimentos validados na infância. Então, por exemplo, eu era vesga quando eu era nova, eu usava tampão. E se eu chegasse para minha mãe... Eu sou até um pouco ainda. Se eu chegasse... Não. Gente, se eu chegasse para minha mãe... Aí, manda uma mensagem agora no Instagram da Rai dizendo o quanto ela é bonita. Você acha? Então comenta lá. Ai, meu Deus, obrigada pelo biscoito. Aqui. Foi Miss, pô. Como é que ela foi Miss assim, gente? Era um pouquinho, eu te mostro a foto de infância. Então ela vai botar aqui também para vocês no post. Arrasta pro lado. Se eu chegasse falando, mãe, eu sou feia, ela fala, você é horrível mesmo. Eu não tinha o colo, entende? Aquele acolhimento, que é a energia feminina. A nossa sociedade, ela está muito carente dessa energia feminina. Porque as mulheres estão cada vez mais se posicionando... Uma energia masculina. Na energia masculina, porque elas querem adquirir espaço no ambiente de trabalho. É muito legal a gente falar disso para as pessoas, porque às vezes relacionamentos que poderiam dar certo, as pessoas não entendem essa polarização entre a energia masculina e feminina. Não tem nada a ver sobre ser homem ou mulher. A mulher pode... externar uma energia masculina e o homem também pode externar uma energia feminina. Temos as duas. Inclusive, manifesto muitas vezes uma energia feminina, não quer dizer que eu seja uma mulher por causa disso, né? Mas seria legal a gente explicar isso pra turma. O interessante é a gente saber ir e voltar, você entende? Porque, por exemplo, eu posso sim estar numa energia masculina no meu trabalho, num cargo de liderança, mas quando eu volto para o meu relacionamento, eu tenho que entender esse lugar de nutrição, de receber, de cuidado, entendeu? É o cuidado emocional que o homem, às vezes, ele vai precisar. É quando a gente rega uma planta, a gente rega ela para ela crescer mais forte. Então, se o homem chega em casa e ele não recebe essa nutrição, esse carinho... Por exemplo, muitas mulheres acham que cozinhar é tipo assim... Eu cozinhar? Que horror! Quem eu sou? Sabe, essas mulheres, elas estão nesse lugar às vezes. Mas o cozinhar é uma forma de amor. Masculina, você está dizendo? É um lugar que elas estão desmerecendo. De mentalidade. Não, elas estão desmerecendo a força do feminino. Eu acho isso, na verdade, é muita besteira, Rai, pelo seguinte, não é por causa de uma energia feminina. Eu adoro cozinhar. E eu tenho um baita prazer... Não, você não entendeu. Sim. A energia feminina nesse lugar é o cuidado e o amor que ela vai colocar nesse alimento para alimentar a família dela. Ou como você qualquer entende? outra coisa, foi só um exemplo em relação à comida, Sim, né? mas é uma questão de, por exemplo, a escuta. O feminino, ela tem a escuta. O masculino, ele já tem a solução. Então, quando você diz assim, eu não gosto de pedir ajuda. Mulheres, quando elas pedem ajuda, o homem normalmente traz a solução. Sim. Não é isso? Então, ou teoricamente teriam que né? Quer ver você conquistar uma mulher, ela vir com uma coisa, uma situação, e você virar para ela e falar assim, pode deixar, eu resolvo. No meu caso, lugar de, vem aqui, deixa comigo. Você entende? Eu vi isso agora, porque no meu caso, eu tenho um relacionamento que a mulher, a energia masculina dela é muito, muito, muito aflorada. A energia feminina se manifesta, obviamente, mas é muito aflorada. O engraçado é que talvez por causa das experiências que ela passou e das feridas que aquilo deixou... Todos temos, né? Claro. Ela não... E também por falta de experiência, ela não consegue resolver. Ela tem uma energia masculina, tipo, perdão, foda-se, vou fazer. Mas ela não consegue resolver. Não, é porque mulheres na energia masculina, elas são como tratores. Elas têm muita força, mas ela vai devagar.
Porque não é essa a força dela. Eu sei, mas você entende que às vezes um homem indo fazer, ele tem uma velocidade diferente. Não, total. Porque a força da mulher, entenda, é um mergulho nos sentimentos. Total. A mulher, ela navega melhor aqui. Eu só falei isso porque no meu caso específico, eu estou trazendo para o meu caso específico, que você falou, a mulher chega com um problema, o homem traz a solução, boom, match perfeito. Nesse meu caso específico, isso não acontece. Já solucionei isso, trago soluções o tempo inteiro e ainda não... Porque é isso. Eu entendo que isso que você colocou, Rai, na maioria dos casos, é realmente um ponto que resolveria muitas coisas. Agora, em algumas situações específicas como essa que eu estou vivendo particularmente, isso não tem sido... talvez... Real. A questão é que vocês estão despolarizados, ok? E aí o primeiro que acorda se posiciona. E é o seguinte, você fica na sua posição e você não sai. Porque você tem que abrir um espaço energético para o outro atuar no vácuo. Só que muitas vezes a mulher fala assim pro marido, amor, a lâmpada queimou, troca pra mim? Ele não troca, daqui a 10 minutos ela tá trocando. Em vez dela deixar a lâmpada queimada. Paciência. Quer ver uma dica? Amor, pega uma coisa pra mim lá no escritório, de noite. Ele vai tentar ligar a luz vai estar queimada. Você entende? Como você pede pra ele fazer de novo a mesma tarefa, só que sem ser repetitiva. Ninguém gosta de um papagaio. É chato. Você entende o lugar? É por isso que tem que doer, Rai. É por isso que tem que doer. Você estava falando aqui agora, eu estava pensando, me colocando em situações. É por isso que tem que doer. Sabe, a gente começou essa conversa falando sobre entender, e um grande insight que eu tive depois do nosso papo que a gente teve antes do podcast, não para o podcast, era um papo sobre nossas vidas, né? Eu tive um insight sobre entender. O que eu estava concluindo aquela situação do Tony, de todo mundo, o Tony diz, e o Paulo também, todos eles dizem que mudanças acontecem rápido. Ah, como assim mudanças acontecem rápido? Sabe isso que você tanto quer na sua vida? Não levou, às vezes levou 10 anos para você chegar numa posição, às vezes levou 10 anos para você mudar um comportamento e conhecer uma pessoa e ficar com essa pessoa e hoje dá certo. Não levou 10 anos, não demorou tanto. É que você demorou para entender. A hora que você entendeu, pum, mudou. Você pode ter o código, mas você não vira a chave. Não vira a chave. Então, você falou isso é muito forte. Entendeu o lugar? Você sabe, mas você não bota para rodar. Se você não colocou em prática, você não vai conseguir atingir os seus resultados. Por isso entra a procrastinação, entra a autossabotagem. Um monte de coisa. Aí por quê? Por causa dessas raízes de não merecimento, etc, etc. A gente estava falando, eu falei para você, a gente estava falando de entender, eu falei assim, precisa doer. Por exemplo, vou dar um exemplo Você pode aprender no amor também, tá? Claro. Cada um aprende melhor de um jeito. Eu gostaria que você comentasse, você que está vendo agora esse podcast. Eu prefiro aprender no amor, tá? Obrigada, papai do céu. Eu gostaria de ter um recorte desse momento. Queria que você escrevesse agora aí no comentário se você já aprendeu algo na dor, se você aprende na dor, ou, isso é uma virada de chave, hein? Se você aprende na porrada com o trator da vida passando por cima de você. Ué, na dor, você falou dor 2 vezes. Então, dor. Então, no amor. E você? Não, você já aprendeu? 2 vezes? Falou. Não, no amor. E você? Você já aprendeu no amor? Comenta aqui. Se alguém já foi simpático, te deu algo, te deu um curso, te deu um abraço, um carinho, e você realmente se sentiu em um outro lugar. Entendeu. E mudou a chave, a sua chave. Porque o que acontece? O meu psicólogo, ele é muito amoroso. E ele virou pra mim outro dia e falou assim, Raina, eu valido o seu sentimento. Faz sentido o que você tá colocando pra fora. Tá tudo bem você se sentir assim. Eu fiquei olhando pra ele, eu olhava assim e falei, uau, esse discurso é tão diferente. Me senti tão amada e cuidada. Ai, gostei. Saí de lá, tipo, radiante. Falei, então tá tudo bem, que eu só tá tudo normal. Dor, por isso que eu gosto de respeitar momentos que é muito raro eu ficar chateado, muito raro eu ficar triste. Sou um cara que quem me conhece, Ju me conhece, o outro menino que estava ali me conhece, é muito raro eu ficar triste. Mas quando eu fico, eu gosto de respeitar aquilo, porque eu realmente aprendo muita coisa na dor. Porque eu penso assim, Deus e o universo, cara, eles estão o dia inteiro, como você quiser chamar, Deus, universo, grande força, sei lá, como você quiser chamar. Eles o dia todo estão falando com você desse jeito suave, desse jeito com amor. Só que tu não presta atenção, porra, entendeu? Tu não tá desperto, tu não tá prestando atenção naquilo. E aí, não vira chave nenhuma. Sabe, tu já ouviu aquilo assim? Vou até levantar aqui, ó.
Será que a câmera Vai sair do pega? corte. Vai sair do quadro? Pega? Não, ela te acompanha. Pode falar, produção. A gente gosta desse tipo de podcast assim. Olha só. Tu já ouviu aquela coisa assim, ó? A pessoa bota a mão no teu ombro. Olha, Rai, você tem um talento, hein? Você tem um dom. Sim. Você tem que desenvolver. Tu já ouviu isso? Claro. Vou fazer uma enquete agora rápida aqui. Ju, tu já ouviu isso? Pessoal aí do Switch, já ouviu isso? Sim. Já ouviram isso? Já? Sim. Essa coisa tipo, olha, você tem um dom, hein? Qual o nome do nosso amigo que tá lá no Breno. corte? Breno. Breno, tu já ouviu isso? Do nada, alguém, independente da religião, chegou pra você e falou assim, cara, tu tem um dom, hein? Tu tem um talento, você tem que desenvolver isso, hein? Cara, eu acho isso um puta bullshit. Por quê? Porque todo mundo tem uma porra de um dom e uma porra de um talento, Rai. Mas não. Aí, Deixa eu só ó, concluir. lembra a arrogância? Não, mas deixa eu concluir. Tá. Essa é uma arrogância, assim, que talvez seja pra virar a chave de alguém. Nós viemos pra cá pra impactar o mundo. Você sabe o que você veio fazer aqui? Você sabe? Ou você tá achando que você veio aqui pagar boleto? Você tá achando que veio aqui transar, beber, se divertir e resenha? Cara, você pode fazer tudo isso. E tá tudo bem. Você pode fazer tudo isso. Mas você não veio pra cá pra isso. Entendeu? Então, você veio pra impactar o mundo. Eu hoje sei qual é o meu propósito e acredito que tem mais coisas ainda para eu descobrir sobre Mas você ele. entende no Deixa eu só concluir isso, Rai, por favor. Vai. Porque eu acho isso forte, acho que isso pode dar um corte, acho que pode, né? Eu descobri o meu propósito, né? Em relação a isso. Descobri o que eu vim fazer aqui, faz muito sentido para mim, me completa. Pô, cara, hoje, Rai, eu e você, hoje pode ser o último papo que eu tive com alguém na vida. Sabe, tem um relógio rolando, eu não sei a data, não sei o horário, você também não sabe, e hoje pode ser meu último papo com alguém. Hoje pode ser o último papo seu com alguém. Você já pensou nisso? Você sabe quando você vai morrer? E você está satisfeito com que... Perdão. Você está satisfeito com o que você fez na sua vida? Se você morresse hoje, você está satisfeito com isso? Então, se você não tá, cara, por que diabos você não tá fazendo o que você veio fazer aqui? Porque algumas pessoas não se enxergam. Por isso que eu estou dizendo que não é bullshit. Então, hoje Quantos eu anos e você a tá? Rai vamos fazer você se enxergar. Não, mas quantos anos você tá? Eu tô com 43. Ok. Com 43, você sabe que você é um exímio comunicador. Te amo. Obrigado. Então, pronto. Eu Só tive que aprender a falar, né? Eu era tímido, Mas será baixo, que... feio. Como é que eu namorava aquela Para de menina? se colocar pra baixo. Ela fala Ok. isso pra mim. Obrigado. Ok, mas Obrigado, imagina se obrigado. alguém com Sou 15 lindo. anos virasse pra você, que é um caso de um psicólogo, Claro. Marcos Strider, ele ensina até sobre comunicação na internet. Ah. E o pai dele, desde novo, falou assim, você vai fazer o curso de oratória. Ele falou, eu não quero. Ele falou, você não tô te Não é perguntando. sobre querer, né? Você vai. Você vai. E aí, quando ele chegou no curso, o professor olhou pra ele e falou assim, esse menino tem um talento. Você entende que isso encurta um lugar? Então, às vezes, nós não somos capazes de nos enxergar. Enxergar, isso com certeza. Então, não é bullshit. Você olha, lembra no lugar da arrogância? Não, então, sim. se você mas você recebe entendeu isso... o meu insert, não era sobre Não, mas arrogância. eu sei, é mas só olha... porque nós viemos para impactar o mundo. Mas né? se alguém te fala que A você gente tem não- um talento, Sim. é como a gente recebe o externo. Se alguém Entendi. me fala que eu tenho um talento, Entendi. opa, eu enxergo esse talento em mim? Não, eu não Entendi. enxergo. Mas as outras pessoas estão enxergando. Então tem um problema com o meu óculos. Você entendeu o lugar? E a gente ainda estava falando, Rai, sobre essa coisa do amor, de Deus, o universo, estarem falando diariamente com a gente de um jeito suave e tal, etc. E aí eu acredito realmente muito nisso. Chega uma hora que ele fala assim, cara, eu tenho que mandar alguém para desenhar para esse cara. Tipo, aí aparece alguém, às vezes até uma pessoa dessa, olha, cara, eu preciso te falar isso, pô, e desenha, fala tudo que a gente não tinha, ok. E nos casos mais crônicos, realmente ele precisa deixar a gente se quebrar, porque aí, às vezes a gente desperta e muda o comportamento. Né? Tem um conto que eu quero dividir com vocês. Chama Pequena Alma e o Sol. E aí a gente começa a entender melhor como esse universo Pequena funciona. alma e o sol. Não, é sério. Uma pequena alma chegou para Deus e falou assim, Deus, o que eu sou? E Deus falou, você é luz, como assim? Você é amor, você é tudo isso. Ué, mas eu não consigo me ver assim, eu não entendo o que sou. E Deus fala, é óbvio, olha em volta. Só tem luz em volta de você. Então, por exemplo, uma vela perto do sol, ela não se consegue se entender como luz. Uma vela em meio à escuridão, ela se entende como luz. Como luz, Ok. claro. Então, nessa, várias outras almas se reuniram para ouvir o papo. E Deus falou assim, você só vai conseguir se ver dessa maneira se você for para a escuridão. Só que não existe escuridão. Tudo que eu criei é lindo. E aí uma outra alma vira e fala assim, ei, eu posso fingir para você que eu vou te fazer uma coisa ruim, para você se experimentar nesse lugar de perdão, de amor, de cuidado. Olha a chave.
E aí a pequena alma fala assim, ué, mas você faria isso por mim? E a outra alma, óbvio, a gente já fez isso várias e várias vezes, mas eu só te peço uma coisa, que assim quando você me reconhecer fazendo esse algo ruim para você, você me relembre quem eu sou. Porque eu posso estar tão na história que nem eu mesmo vou lembrar. Isso. Então, quando a gente vai nesse pensamento para a vida, a gente olha para as pessoas e para as situações, entendendo o que nós estamos fazendo aqui. Entendendo que a nossa busca é nos compreender como luz, como espírito. E aí a gente se posiciona diferente na vida. Lembra aquele rancor que às vezes as pessoas têm porque fulano fez algo ou porque Beltrano criou uma história? Sim. Quando a gente tem esse entendimento do que realmente somos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Em que sentido? Se eu estou no caminho da luz, se eu estou nessa jornada, qualquer coisa que acontecer, qualquer maledicência, qualquer coisa, vai servir a um propósito específico. Às vezes vão falar mal de mim em algum lugar, para meu nome estar em tal mesa, para alguém falar alguma coisa, me defender. Então, eu não preciso defender a verdade, porque a verdade se sustenta por si só. Lembra aquele papo das máscaras, você falou lá no início? Claro. Então, quando nós somos autênticos, nós não temos que ter essa preocupação. Porque eu que sou. Eu converso assim com você, com ela, com ele. Óbvio que nós temos sensores. O que são sensores? Se eu estou num ambiente que ele é mais requintado, ele é mais refinado, é para sentar nessa postura, eu vou sentar. Agora, se eu estou numa roda de amigos que está num pagode, eu posso ser mais brincalhona, você entendeu? Claro. Então, claro, isso não é uma máscara, é, na verdade, só um sensor. Não, sim, claro. Mas a gente, seguindo obviamente, faz entende? entregas, mas o que eu estava falando no caso dessa autora da Debbie Ford é, de fato, a gente criar uma máscara quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa mora com a mãe, sei lá, hoje a gente tem muitas pessoas assim, com 30, 40 anos, morando com os pais. Mora com os pais ou num lugar muito simples e não gosta, e anda num círculo de pessoas ou de amigos muito, muito legal. Então a pessoa cria uma máscara. Hoje você vê na noite, principalmente, a gente conhece bastante o Brasil, o mundo e tal. Você vê muitas pessoas ali externando um personagem e tal. Às vezes não é só para se sentir aceito e tal, é por não gostar ou não reconhecer aquela sombra. Eu não gosto disso em mim, não gosto de onde eu vim, não gosto da situação. A questão desse filme que a gente estava falando era um pouco sobre isso. Só você falou uma coisa aqui muito legal sobre a pessoa não saber sobre quem ela é. Eu queria muito te pedir, porque você tem falado muito de Jesus e, obviamente, a base do que você tem dividido com as pessoas, e hoje são muitas pessoas que você tem dividido, ela tem óbvio, a vida espiritual, independente de como ela é muito importante como um dos pilares da nossa vida, né? A gente tem vários pilares, se a gente não der atenção para um, isso é importante. Se a gente não dá atenção para o relacionamento, por exemplo, você quebra o outro, afeta o outro. Você não dá atenção para o teu pilar financeiro, ele quebra o outro pilar, tipo, a tua vida, teu relacionamento, né? Então a gente precisa dar uma atenção para esses pilares e o espiritual é sempre muito importante. Você fala muito como tem um background, um pano de fundo, uma coisa, uma base cristã, né? Uhum. E eu queria muito que a gente, no final, eu pudesse de verdade falar uma coisa sobre isso, porque eu acho que uma coisa que mudou tudo para mim foi reconhecer a minha identidade. Isso é muito importante, eu acho que é uma virada de chave. Eu acho que você tem ajudado muitas pessoas e se as pessoas puderem entender sobre isso, eu acho que, assim, está muito deformado o mundo hoje, sabe, Rai? Porque a gente realmente não conhece a nossa identidade. O mundo hoje tem mentido muito, muito para a gente, mente desde a infância. A gente falou muito sobre neurociência, a gente falou muito sobre física quântica e tal, etc. São várias vertentes que a gente, para formar isso, esse alto nível que a gente está tendo aqui, que a gente olhou e que a gente tem olhado e a gente tem buscado. Então, por exemplo, no início da infância, onde a gente está formando as nossas crenças, nossos medos, todas as coisas, né? Uhum. A base está ali. A gente sempre está com a referência de quem foi pai e mãe ou de quem fez o papel de pai e mãe. Você falou da referência do diabo, ele pode ensinar para a gente? Pode. Porque às vezes eu odeio um comportamento do meu pai, eu me torno exatamente diferente dele, eu quero me tornar por ele ser uma referência, às vezes, ruim, né? Porque assim, às vezes a pessoa na infância, ela teve as figuras de poder. Pai, professor, padre, eram pessoas que ela tinha uma expectativa alta sobre o comportamento daquele ser humano. Claro. Só que, às vezes, esse ser humano instalou uma crença nessa criança que essa criança levou para a vida adulta. Só que como a gente quebra a crença, a gente questiona.
aquele ser humano não é perfeito. Logo, por que eu acredito até hoje no que ele está falando? Então, essa crença está me levando para o lugar que eu não quero ir? Se está me levando para um lugar que eu não quero ir, então por que eu estou seguindo ela? Quem disse? Mas às vezes é difícil a gente identificar. É aquilo que eu falei. Aí lembra a ideia do psicólogo ou do mentor? Ou porque ele olha de longe e aí ele fala assim, ei, dá uma olhada nisso aqui. Então, voltando a essa questão. A arrogância, grande gatilho para a autossabotagem. Então a gente não pede ajuda e eu não pedia. Qual é o contrário da arrogância? Humildade. Passei a reconhecer. Ei, preciso de ajuda. Ei, não sei de tudo. Ei, não sei nada. Esse é o lugar que eu me coloco sempre. Não sei nada. Então, poxa, eu passei a procurar, como foi a minha ligação para você há um tempo atrás. Ei, você está falando coisas muito legais. A gente precisa conversar, porque eu tenho algo para aprender com você. Então, isso, a gente pedir ajuda vai levar a gente para um lugar, coisas que a gente não conhece, que alguém tem mais experiência que você, vão levar a gente para um lugar muito melhor. Aquela coisa de você estar cercado de pessoas maiores que você. Sim, né? Porque assim, ó, tem duas coisas que eu tenho para falar. Ai, gente, o ideal é que a gente ande com 3 tipos de pessoas. Pessoas que estão acima da gente, pessoas que estão no nosso nível e pessoas que ainda estão abaixo. Por quê? E esse nível, às vezes, é de conhecimento, é de resultado. E de várias coisas. As pessoas que estão superiores, elas vão te ensinar. Quem está no mesmo nível, você vai compartilhar. E quem está abaixo ainda, você vai transbordar. Porque se somos consciência, somos espírito, o que é interessante é que todos cresçam juntos. As pessoas então, não sabem o que eu melhoro a sociedade, eu também melhoro para mim. Entende? Agora, você voltou naquela identidade em Cristo, por que isso se torna um pilar tão forte? Quando a gente entra no nosso sistema de crenças, que é o que forma a nossa autoimagem, é com ela que a gente vai lidar com o mundo, certo? Então, se eu acredito que posso ou não posso, isso acaba se tornando uma realidade. Porque se eu acredito que eu não sou uma boa comunicadora, por exemplo, quando chegar uma oportunidade de ser apresentadora de um programa, eu vou dizer, não posso. Você já viu que a gente começa a se travar aí? Porque a gente está com medo, às vezes, da rejeição. E aí, nesse lugar, tem até um meu livro que fala exatamente sobre isso. Chama Imagem e Semelhança. O link está na minha bio do Instagram. Então, voltando. Se a gente entra nesse lugar de ter o medo da rejeição, o nosso cérebro ele vai evitar qualquer situação em que a gente possa vir a cair numa rejeição. Então, ele nega antes. Só que tem esse sistema de crenças que você foi instalado, ok? Sim. Então, ele que está determinando também a sua frequência energética, não é? Se você se sente incapaz, você está em baixa, não é isso? Você está triste. Então, exatamente. Só que quando a gente entra no sistema de crenças, às vezes, da Bíblia, lá está escrito que você foi criado à imagem e semelhança. Lá te dá um guide, tipo uma orientação, uma direção. Olha que código. Não, olha o código. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador, feito para governar sobre todos os seres. Olha o que você é. Não, se a gente for por essa linha do cristão, você falou, a gente falando... Mas você entende uma linha de crenças nova? Sim, total. Não é sobre o seu merecimento, é sobre a graça dele. Então, às vezes, você fala, mas eu não mereço. Mas não é sobre eu, agora, nesse momento, é sobre a graça. Você está no podcast da Igreja Lagoinha. Mas você beijo, inclusive, para o pastor Felipe falando. Mas você entendeu o lugar? É sobre a graça, é sobre a identidade de Deus, não é sobre mim, porque eu sou falha, eu estou num processo de melhora, eu e todos os seres humanos que me rodeiam. E Rai, vou te perguntar uma coisa, porque você falou sobre transbordar, a gente estava falando sobre isso, e a gente estava falando de pilares, porque eu até anotei aqui, ó, político. Hoje eu estou lá no gabinete do governador, né? Passei por alguns governos, né? Tanto governos estaduais, governos municipais, convites para governo federal por 2 vezes com 2 presidentes, e as pessoas não entendem, porque normalmente a crença é, cara, o político está pensando só nele, o político é egoísta e tal, etc. E você falou sobre transbordar. Hoje eu vejo o quão importante para você é transbordar. Você, inclusive, está fazendo esse trabalho aqui para transbordar. Porque um pilar importante para a gente que estuda isso é o servir, né? Servir. Pilar importante é transbordar. Quem nunca viu livros sobre questões financeiras, o Mindset dos Milionários, dos Bilionários, o Código Secreto de Salomão... Psicologia Financeira, aquele livro é maravilhoso. E se você olhar para todos os grandes bilionários, todos têm mais ou menos o mesmo mindset, todos são grandes filântropos, todos são grandes doadores. Por quê? E é isso que as pessoas não compreendem. Qual é a visão, um mindset de
E pode soar estranho isso, mas eu vou tentar colocar da melhor maneira possível. Qual o mindset de pobreza? Escassez. Você pensa no que vai faltar. O tempo todo sobre o que faltar, então por isso você até nem doa. Você fala assim, não vou doar. Cara, o cara milionário, o cara rico, e ele nem sempre foi assim, ele chegou lá. Por que ele pensa em doar e por que ele doa? Porque ele transborda. Eu sou tão próspero, cara, que eu transbordo. E isso muda tudo, a mentalidade. Então vamos girar logo essa chave de escassez nas pessoas. Quer terminar? Queria terminar Vai. só isso aqui. Então, porque na questão, as pessoas não entendem o meu amor e a minha disposição de, por exemplo, como aconteceu uma vez, 3 horas da manhã alguém me ligar, porque uma senhora, eu acho que ela já tinha 100 e poucos anos ou 90 e poucos anos, era muito idosa. Tinha sido atropelada, me ligaram, ela já estava há horas no hospital. E 3 da manhã, o hospital que ela estava, que na época não tinha, que era um hospital municipal aqui do Rio, lá na Barra da Tijuca, não tinha tomógrafo. Hoje tem, mas na época não tinha. E se ela não fizesse a ressonância, a tomografia, enfim, ela não ia poder operar e ela ia a óbito. E 3 horas da manhã, eu saí. Consegui transferir para uma situação do exame. Não tinha nem ambulância, conseguimos a ambulância, transferimos. E quando ela retornou, ela fez a cirurgia, aquela pessoa sobreviveu. Meu Deus, 100 e poucos anos. E eu ouvi dessa família o seguinte, cara, nunca vi ninguém fazer isso. Nenhum vereador, deputado, sei lá quem fosse, ia sair da cama 3 da manhã e vir aqui. Cara, tu não ganhou nada com isso. Mas é mais forte do que eu, porque eu entendi sobre doar. As pessoas não entendem. Caramba, que amor é esse pelo Rio de Janeiro? O Rio está em caos, está colapsando em vários... Por quê? Por causa dessa mentalidade de doar e de servir. Se eu não equilibrar isso também, eu vou quebrar um outro pilar. E aí a minha vida entra num desgoverno. Sim, é empatia. Na verdade, tem um princípio, né? Amar a Deus, depois amar a si e amar os seus irmãos. Então, quando a gente não ama os outros, a gente está quebrando também um princípio. Você entende esse lugar? Então, quando eu me coloco no lugar do outro, por exemplo, a empresa que eu projetei antes, ela tratava de motoristas de aplicativo. É uma craque em relação a negócio também, né? As pessoas não sabem disso, deveriam acompanhar a RAI por 1000 motivos. Pois, mas vamos voltar aqui, ó. Se eu não olho para essa situação e eu não vejo que poderia ser eu ali, poderia ser meu pai, poderia ser você. Claro. Porque olha o que eles estão sendo submetidos. Se o pneu fura, o problema é dele. Se der qualquer problema no carro, o problema é dele. Se acontecer qualquer coisa, ele é cancelado como um número. Se o governo, por acaso, decidir que eles não podem mais estar aqui, eles todos perdem o emprego. Sendo que essas pessoas, elas já vieram de um lugar que elas trabalhavam em outros setores e, por conta de crises econômicas e sociais, elas perderam o emprego e elas conseguiram uma brecha como motorista de aplicativo. Então, será que eu estou sendo respeitosa com essas pessoas? Será que essa é a melhor maneira de fazer? Às vezes a pessoa quebrou, digo, não só financeiramente, quebrou como ser humano. Tá lá no... E, cara, aquele é o último recurso. E a gente ainda trata mal, né? Não, por exemplo, tem uma história de um rapaz... Primeiro teve um que ele foi sequestrado 2 vezes no mesmo dia. O outro... motorista aplicativo? O motorista. Meu Deus. A outra, uma moça esqueceu um sapatinho de bebê, ligou para ele e ela estava distante. E ele falou assim, então, eu vou aí na segunda-feira, porque final de semana eu estou fazendo dinheiro, mas eu já vou. Ela foi e ligou para o aplicativo. Ele foi cancelado, falou que ele roubou o sapato da criança. Meu Deus. Será que isso é legal? Na época da pandemia, por exemplo, eles estavam saindo de manhã. Às vezes já está numa situação muito complexa, até emocional. Na pandemia, e ainda vem uma coisa dessa. Eles estavam saindo de manhã e voltando de noite, eles estavam fazendo R$13 o dia. Agora, com R$13 o dia, você consegue alimentar sua família? Cuidar da sua casa? Agora, a gente está gravando hoje num estúdio em Ipanema. Ju, como é que é o nome do estúdio? Band Evento. Presta atenção. Band, aqui, ó. Tá tudo Band. Aqui, ó. Tá tudo Band. Pronto. Se vocês quiserem conhecer um dos estúdios mais legais do Rio de Janeiro, fica aqui em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Vai estar na descrição. Vocês têm que vir conhecer aqui o Band, que é incrível. Então, se você for tomar aqui um Gatorade ali, tu vai gastar mais de R$13. Exatamente. Ipanema, você entende o lugar? Então, se eu carrego algo, se eu carrego um pensamento, um código, um conhecimento, uma habilidade que é capaz de mudar a sociedade, que é capaz de gerar um legado, por que nós não estamos nos posicionando? É muita gente reclamando do jeito que está e pouca gente fazendo. Foi o que você falou de política. Muita gente acha que só tem político corrupto, sujo, etc, etc. Quantas pessoas querem realmente sentar naquela cadeira?
Não, mas e fazer o que precisa ser feito. Quantas pessoas estão preparadas para sentar nessa cadeira? Isso é um outro ponto também. Sim, antigamente tinha um curso, não era administração pública, que era Não, para mas vocês mesmo poderem assim, sentar. Olha só. A política no Brasil, tá? E isso aqui é polêmico. Se a gente tiver um corte disso aqui, a política no Brasil é um sistema tão que não tem faculdade que poderia te formar para isso. Só que o que acontece? Eu vou até gravar isso aqui por causa de um recorte para mim. As pessoas no Brasil e no Rio de Janeiro votam muito errado. Porque o que acontece? Isso daí a gente até tira para você não ter isso, Não, mas tá isso tudo para bem. mim é muito importante. O que acontece? Se você estudou o quê, Rai? Eu, engenharia de produção, não. Engenharia de produção. Beleza, na UF. Me diz uma grande fábrica, uma grande multinacional de engenharia de produção que você poderia atuar. Tipo, diretor-geral de produção, sei lá, me fala uma coisa gigantesca. Bem, a maioria dos Maior que engenheiros quer na estão no tua setor financeiro. Ah, tudo bem. Mas enfim, vou Então, no trazer, BTG, estão em outros lugares, Tá. mas Então, sim, né? engenharia de Eles produção. desistiram da Eles não produção estão e muito na engenharia. foram pro trade, foram para investimento, Sim. foram ficar ricos e viraram Faria Limers, que nem aquele personagem, o Jorginho, sabe o que é? Pô, Benzinho! Acho que Já eu vi. viu? É um lourinho? É o Ah, Lourinho. sei. Ó, do humorista chamado Fausto, mas ficou gigante. Ele sempre falou do Renegade, do Jeep Renegade, agora demais o negócio dele. A Jeep fez um carro, uma linha dele. Uau. O nível de coisa que o personagem atingiu. Mas, enfim, só pra gente não perder a coisa. O que a gente tava falando, Rei? Eu tava falando do negócio da política. O carioca, o brasileiro, ele vota muito mal. Então, vou trazer para a saúde para você entender. Você acha que um cara que estudou 6 anos, até mais, às vezes 8, fez residência e tal, medicina, ele acabou de se formar. Ele saiu formado com um canudinho debaixo do braço como médico, tá? Chegou aqui agora. Tu acha que ele está pronto para ser o gestor, o diretor principal do Miguel Couto? Ele estudou 8 anos isso. Acabou de sair da faculdade. Não. É muito complexo. Então, o que acontece? Por que a gente vota tão errado? Esse menino que acabou de sair da faculdade, ele não está pronto nem para ser médico ainda, quanto mais para ser o gestor de uma unidade hospitalar tão complexa. Você tem um RH complexo, porque você tem uma alta rotatividade de médicos. Então, poxa, é muito complexo. Você tem um compras muito complexo. Se faltar um insumo, se faltar alguma coisa, cara, uma pessoa morre, várias morrem. Então, é muito complexo, né? Então, aquela pessoa, mesmo ela tendo estudado quase 10 anos de uma vida sobre medicina, ela não está pronta para ser o gestor do Miguel Couto, certo? Só que quando você é prefeito, governador, presidente, você, no caso, Miguel Couto, é da prefeitura do Rio. Você não assume só o Miguel Couto. Você assume toda a rede municipal de hospitais da cidade inteira. Em caso de estadual ou federal, você assume muito mais ainda. Então, se você assume isso, você assume todas as escolas do Rio de Janeiro, municipais. Você assume todos os equipamentos de cultura, museus, etc., municipais. Mas você entende que grandes líderes, eles formam equipes. Não é sobre o que ele sabe fazer então, ou não. Mínimo, é sobre a capacidade das pessoas que ele escolhe. Perfeito. Então, no mínimo, a gente não devia só olhar para o cara que a gente vota. A gente devia ver quem é a equipe. E outra, a política ela é tão complexa, o sistema político é tão complexo, se a gente for entrar, por exemplo, numa situação presidencial, que a gente está tendo um momento no Brasil que é sobre só 2 grupos, né? Independente deles, a gente não vai entrar nisso aqui, tem um lado e o outro. Sim. O que acontece? Perdão que eu me perdi aqui nessa situação, a gente corta isso. Se também não tiver corte, Tá a gente tudo vai bem. embora, acontece a vida real, né? Mas Mas você entende que a briga, ela não é boa? Óbvio. No sentido de Aí falta diálogo. ambos os lados têm algo que pode ser utilizado para uma melhora na sociedade. Só que enquanto a gente fala que política não se discute, que é a palavra errada, a gente deveria conversar, né? As pessoas estão entrando num debate do eu tô certo e você tá errado, enquanto que o que tem de bom no seu plano e o que tem de bom no meu? Você entende? Aquele lugar de eu aprendo com quem eu não gosto. Lembra? Voltei agora para essa situação da presidência. Então, a gente tem uma situação agora que não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com os nomes dessas pessoas, então é só uma análise do caso. Que, por exemplo, não conseguiu fazer porque a Câmara dos Deputados não deixou, porque o Supremo Tribunal Federal não deixou. Então,
você não compreendia o sistema. Você não tinha experiência para isso. Porque o sistema ele é assim. Então, o que acontece? Não adianta a gente botar uma pessoa numa posição, a gente fica assim, muito insatisfeito com algumas pessoas que estão, e a gente tenta alguém novo, que não tem experiência nenhuma para ser um gestor do Miguel Couto, para ser um prefeito de uma cidade tão complexa como o Rio de Janeiro, para ser presidente de um país tão complexo como o Brasil, de um sistema político tão complexo. Então, a gente bota essa pessoa ali, ela fatalmente vai performar mal. Porque não tem 4 anos como você aprender tão rápido. Óbvio, tirando algumas exceções, porque existem exceções. Existe alguém que preparou uma mega equipe, um mega staff para poder auxiliar ali, e o que eu não sei, aquela pessoa sabe e vai me prover. Mas em 4 anos você não aprende isso. Existe referência, existe você viajar para o exterior e entender o que estão fazendo lá, que é melhor do que aqui. Isso é legal, mas na prática do sistema eu acho que político... o que mais pega, se eu posso usar essa palavra, claro, para um novo político é entender as artimanhas do sistema. Muito mais do que eu entender como gerir tudo que existe na minha cidade, no meu país, é entender como é que isso aqui está articulado, como esses votos eles vêm. Não os votos da população em geral, mas das cadeiras que têm que apoiar certos papéis e processos para eles poderem continuar. Então, eu sinto que essa é a maior dor do Brasil. Entende? Tem muitas coisas que elas não são muito claras. E a punição no Brasil, ela não é levada a sério. Não é que ela não é levada a sério. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Não existe mais punição no Brasil. Então, eu estou tentando ser leve. Não existe mais punição no Brasil. Essa é a maior bronca que eu tenho. E é por isso. Você não faz isso com teu filho. Você, quando está educando teu filho, exatamente, você não faz isso, deixa ele à vontade, ele tacar uma pedra na cabeça do avô, matar o avô. Não, você vai ensinar. E sem punição, a gente está indo para o colapso no Brasil justamente por causa disso, sem punição. Eu só ia dar puxar um freio de mão aqui, a gente voltar, porque realmente esse podcast aqui ele é incrível e ele ajuda muitas pessoas, senão a gente vai para esse caminho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um podcast falando sobre isso, sobre política, eu te convido que a gente vai lá falar sobre política e orientar as pessoas sobre isso. Mas, para a gente voltar aqui para uma situação, você estava falando de... das crenças que a gente estava falando, sistemas de crença. Também tem mentira, e aí tem uma coisa de formação de crença que eu cheguei a entrar com você. A gente pode falar, por exemplo, desse seu costume lindo e maravilhoso de se quê? Colocar para baixo. Às vezes. Mas isso porque, é um pouco de porque tática. eu não sou tão bonita. Ai, por favor, gente, me dá um biscoitinho. Porque tipo você isso, entende eu falo que isso esse pra lugar... Pra pessoa que eu tenho relacionamento. Eu sei, mas você entende o lugar que, assim, se todo dia a pessoa se olha no espelho e antes de sair, ela só vê coisa ruim, só se critica... Porque essa ruga não tá legal, não ensina tô com uma espinha aqui, meu cabelo não tá tão bom. Você só se colocou para baixo, porque eu tô acima do peso, porque aqui. Isso, porque Identidade. Aquilo. Você vai pro mundo com uma energia não bacana, não positiva. Como você acha que você vai chegar no encontro depois de ter visto todas as características negativas suas? Ou numa reunião de trabalho, ou apresentar um projeto? Você vai chegar para baixo. Agora, você tem que saber colocar o limite em si. Olhou, começou a se criticar? Obrigada por me avisar, mas eu vou seguir a minha vida feliz e radiante. Tchau. Paz, porque se eu não tenho nada de bom para falar para mim... Se eu não tenho nada de bom para falar para mim na frente de um espelho, antes eu não fale nada. Claro. Ou senão eu pego uma fita, uma gravação, e eu faço as minhas afirmações positivas. Brincadeiras hoje, mas você que está em casa, uma grande virada de chave é a questão da identidade. Você saber quem você é. Se sou a imagem e semelhança do Criador, logo não posso ser burro, logo não posso ser feio, logo não posso ser idiota, logo não posso ser incapaz. Porque sou imagem e semelhança dele. Tudo reside em mim. É como se eu tivesse um cofre aqui, tudo de bom tá aqui. É só eu abrir, é só eu colocar o código e girar. Essa é a sacada que a gente estava falando antes. Não adianta nada você ter o código e não virar o código. Existe o autodesenvolvimento e existe o autoconhecimento. Então, às vezes, a pessoa só está no autodesenvolvimento, ela está indo. Mas, às vezes, lá na frente, se auto-sabota. Conseguiu tudo, conseguiu o relacionamento dos sonhos, está despontando na carreira. Explode tudo. Aí, do nada, ela faz assim, buf. Ela vai e explode tudo, faz assim, bum. Exatamente. Por quê? Porque ela não se conhece. Você sabe que eu fiquei em silêncio quietinho, porque estava tão bonito e tão incisivo você fazendo, que eu falei, isso vai dar um baita recorte, eu vou ficar quietinho aqui.
Mas falando dessa questão de identidade, porque a gente está falando com muita propriedade, mas é uma chave que já virou para nós dois. Quem está assistindo... Gira todo dia para mim. Não girou essa chave de, principalmente, identidade, saber quem é. Porque, às vezes, nem nunca ouviu sobre isso. Então, por exemplo, só quero falar um pouco sobre isso, e era o pedido que eu te fiz, para, no final, eu poder falar realmente uma coisa, por causa também dos meus valores, que eu acho que foi algo que mudou a minha vida, e eu acho que pode mudar a vida de muitas pessoas. Mas, sobre identidade, a gente está ali como criança, como adolescente, ouvindo muitas coisas, e o mundo, ele mente muito para a gente. Mente demais. E como a gente está... Como é que é a cabeça de uma criança? É uma tela em branco, né? Aí, poxa, acontece uma experiência, dá um risquinho amarelo, acontece outro risquinho vermelho, ou não sei o quê, e vai pintando aquela tela, né? E ali estão as crenças dessa criança, que vai crescendo. E a gente, o adulto, vai trazendo aquelas crenças todas, né? Então, o que acontece? Quando a gente não sabe quem a gente é, a criança não sabe. Você, quando era criança, não sabia. Então, o mundo contou mentiras para você e por você não saber quem você era, você acreditou. E muitas vezes a gente se vê como forte, no sentido de, não, mas eu entendi o que estava acontecendo. Aí tá bom, pega uma criança que às vezes tem 5 anos. Agora, olha para essa criança e se toca que você tinha 5 anos. Você pode até achar que você tinha maturidade mental, não, mas não tinha, uma criança. Você nem entrar nessa... Mas você tu entende, não tinha. Você entende que às vezes a gente se olha e fala assim, não, mas eu já entendi o que estava acontecendo. Você com 40 anos, não tem. Não, é que às vezes a gente pensa assim, não, meus pais estavam brigando, mas eu sei que não era por minha culpa. Era por causa disso, disso. As pessoas têm que não, entender que tem você não entendia, você era uma criança. inconsciente. Você não entendia. Você tentava resolver com o cognitivo que você tinha, você trazia para si. Nossa, meus pais se divorciaram, será que era porque eu sou um peso? Porque eu causei? Porque às vezes o seu pai, a sua mãe, eles também não são perfeitos. Eles estão em desenvolvimento tanto quanto você. E antigamente tinha muito menos acesso à informação. Então, às vezes, eles soltaram palavras, críticas, que entraram no seu coração. E você colocou isso como uma verdade. Então, é mais a gente começar... O teatro ensina muito isso. Se entender, até como um personagem. Porque quando a gente pega um personagem, a gente tem que estudar ele. Nenhuma ação, nenhuma fala vem do nada. Vem da história pregressa. Então, quando a gente começa a se olhar e pensar assim, ué, por que eu estou reagindo assim? Se o Tadeu estivesse na mesma situação, talvez ele não reagiria assim. Então, é por conta da minha história pregressa. Logo, eu posso decidir qual é o resultado que eu quero. O jeito que eu lidaria com isso vai me levar nesse resultado? Não. O jeito que o Tadeu lidaria vai levar? Sim. Então, por que eu não faço o que o Tadeu faria? Por que eu não me posiciono diferente? E aí não é uma questão só de máscara, que a pessoa pode achar, mas aí eu vou estar sendo o que não sou. Não, você vai estar sendo sábio, inteligente e racional. Não vai estar sendo governado pelo seu sentimento. Porque se alguém te dá uma fechada no carro, você fica chateado? Eu não fico. Não, que não bom vai. que você chegou nesse nível. Sabe porque você Mas mora é em porque Niterói, eu vou aqui ter- no não. Rio, tu ia ficar às vezes. Eu vou ter 2 trabalhos. Eu vou ter o trabalho de ficar irritada Sim, e de me claro. acalmar. Então, isso é uma Então eu mudança já de corto. mentalidade. Você entendeu? Isso é Eu uma corto. mudança de E mentalidade. falo assim, eita, Tô brincando, eu rio, mas obviamente, você entende? mas é uma mudança de É no lugar, mentalidade. eita. Às vezes eu nem dou aquela buzinada. Porque às vezes você está no ponto cego da pessoa. Às vezes a pessoa não fez de propósito. Às vezes a pessoa está pensando em outra coisa. Você pode dar, às vezes, uma buzinadinha. Eu vou pegar e vou voltar aqui para eu fechar esse corte da identidade, tá? Vou voltar só por causa disso, porque eu entendi como é que você faz o seu podcast. O Highcast é incrível, ele é dinâmico justamente para isso. Você entra num ponto, lembra ali, tem um site, faz um grande recorte que é muito bom. Vou voltar só para essa questão da identidade, da mentira, para eu fechar ele e até ter esse recorte depois editado. Então, o que acontece? O mundo mente muito para a gente. Quando você é uma criança, então você acredita naquelas mentiras, porque você não sabe quem é. Quantas vezes você não ouviu, se não para você, para alguém perto de você, você é feio, você não presta, você é um merda, você não vai dar em nada, você é gordo, você é isso, é aquilo. E às vezes nem foi na fala, você Sou entende? vagabundo. Por exemplo, sempre que eu chegava em casa depois da escola, minha mãe arrancava todas as folhas do meu caderno e mandava eu passar limpo. Então eu entendia que nada que eu fazia era bom o suficiente. Nenhum trabalho da escola eu podia entregar o meu. Minha mãe refazia e entregava o dela. Então eu sempre ia pro mural, mas nunca era eu. Quando eu olhava pro mural, eu não me sentia feliz. Eu sentia assim, minha mãe é muito boa, mas eu não sou tão boa, porque o meu não foi aceito. Você entende? Ela não virou pra mim e falou que tudo que você faz é horrível. Ela não fez isso. Mas para você que como Mas você entende qualquer como coisa você na vida recebe? de uma criança,
influencia, pode ser positivo ou negativo, você vai levar para o resto da vida como um bloqueio, por exemplo. Exato. Por isso que eu tô falando assim, muitas vezes os seus pais não foram incisivos assim, eles não falaram essas palavras tão pesadas, mas no comportamento, sem querer, eles foram colocando alguns gatilhos. E nesse lugar você tem que olhar, e olhar com amor. Olhar que era uma criança, ela não estava entendendo. Você tem que voltar como adulto nessa situação e acolher essa criança. Muitas vezes essa criança ela só precisa de um abraço, só precisa, ei, tá tudo bem. Eu tô aqui com você. Sabe, eu falo muito assim, volta numa memória de algo que te marcou muito. Às vezes, por exemplo, eu lembro quando era criança, eu me escondia dentro do armário e eu ficava. Eu me sentia segura. Tava briga no externo, eu entrava no armário e eu ficava lá guardadinha. Então, quando eu olho para essa criança, se eu consigo lá, como adulta, e só acolher ela, você entende que essa criança ela para de reverberar no meu presente, porque somos frequência. Isso não tem discussão. A física já provou. É isso. Você é uma frequência, você é uma onda em frequência reduzida que é percepcionada como matéria. Então, você tem que entender o que está sujando a sua frequência. Entendeu o lugar? Então, quando a gente olha para essa criança e cuida dela, a gente para de ter esses comportamentos infantis. Foi o que a gente está até falando outro dia. Crianças não casam, adultos casam. E quando uma criança casa, o que acontece? Isso é muito forte. Ela desrespeita o outro. Isso é muito forte. Ela a gente tem já vai comportamentos entrar egoístas. já em relacionamentos, em exemplos e tal, etc. Acredito. Desculpa até liderar seu podcast assim. Fica à vontade. A gente vai entrar. O maravilhoso desse formado anos de televisão, eu tô aqui aprendendo, você acha? Eu tô assim, nossa, Tadeu é ótimo, ele faz com a gente, comenta aqui. Eu falei assim, gente, tem que aprender isso, gostei de ver. É porque eu dirigi, né, assim, eu me formei, né, fiz camps, por exemplo, na New York Film Academy, direção de cinema e tal. Fiquei na Record em Angola, eu tive lá a experiência na Record em Nova York, produzi um montão de coisas, e aí acabei tropeçando no meu propósito e descobri, assim, que eu era político de vocação, nunca foi algo que eu quis, mas, enfim, acabei indo para isso. Voltando para essa situação da mentira, eu adorei tudo que você falou, mas é para eu poder, de repente, só concluir isso e fazer com que quem está em casa entenda isso que é tão entendido por nós hoje, a identidade sobre quem a gente é. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido, no teu caso, não foi tão incisivo, mas tudo influencia a gente, né? Tudo pode criar um bloqueio, a gente pode compreender mal e virar uma coisa ruim dentro da gente, a gente seguir com isso para a vida. Mas estou dando um exemplo da coisa incisiva, das mentiras mesmo que o mundo conta, que conta muitas. Então, por exemplo, você já ouviu alguém falar alguma dessas mentiras? Você não vai dar em nada. A raia é linda, mas, sei lá, algum outro coisa, um adjetivo negativo, falando, a raia é linda, mas, sabe, obviamente, de repente nasceu, não estou dizendo que você viveu isso, estou dando um exemplo, nasceu, não, vou mostrar que eu não sou só um rostinho bonito. Entendeu? Eu até faço essa brincadeira que você falou, não se olha de forma negativa, principalmente se você se olha mesmo de forma negativa, eu não me olho de forma negativa porque hoje eu sei quem eu sou e não me importo com o que mentira o mundo vai me contar. Então, o que acontece? Quando a criança ela não sabe quem é e ouve uma mentira dessa, tipo, você é feia. E pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser no colégio, pode ser em qualquer lugar. Quando ela ouve isso, isso entra dentro dela. Ela guarda aquilo. E o que acontece na sequência? Isso deforma, vai deformando a identidade dela. E é por isso que a gente tem pessoas com uma identidade tão deformada hoje, com tantos medos hoje, com tantas coisas hoje. Então, eu queria te dizer, você sabe quem você é? Se você não sabe quem você é, hoje, no final do podcast da RAI, eu vou te dizer quem você é, porque eu sei quem você é. E isso foi uma mudança de chave na minha vida muito forte, RAI. Hoje é simples pra gente. Eu não precisei te falar isso, porque quando a gente se falou, eu identifiquei isso em você. Ela sabe mesmo quem ela é. Ela sabe quem ela é. Então, mas você, de repente, está em casa assistindo a gente agora, não sabe. Eu vou te falar, isso muda tudo. Você não sabe quem você é, eu vou te dizer hoje, eu sei, a RAI sabe, e hoje eu vou te dizer quem você é. Isso muda tudo. Muito bom. Bum. Entendeu? Autenticidade, né? Existe algo em nós que veio para o mundo, uma joia que está aqui, que só nós podemos colocar nesse mundo. Então, a gente entra nesse servir
e a gente dá a pecinha do quebra-cabeça que está faltando para outros seres. Olha que lindo. Então, se você não se posiciona, se você não demonstra quem é, você foi feito exatamente desse jeito pelo Criador. Não é para você ser de outra maneira. Ah, mas ela tem uma voz tão suave. Ah, mas ela faz isso. Ah, mas ela é outra pessoa. Cara, ela foi criada para outra você coisa. Tem essa voz doce, suave, doce, suave. Você tem o rosto de Miss, a etiqueta e a postura de Miss, a voz suave e tal, etc. Mas, cara, você tem um poder, uma força, uma coisa fora. Quem ouve só a voz e olha só para a estética, para o rosto, não conhece você. Mas você falava isso comigo, lembra que você falou, nossa, Rai, eu não conhecia esse seu lado. Porque muitas vezes a nossa sociedade ela não dá nem oportunidade de você conhecer as pessoas. Você conhece elas em situações isoladas. Às vezes a gente não para realmente ouvir e conversar. E também foi o meio que a gente se conheceu. Era uma galera que estava mais viajando, estava no turismo, estava falando de outras coisas. Às vezes em festa, em eventos, você está rindo, falando da música, você está sendo simplesmente divertido. E às vezes você não tem o tempo de realmente conhecer outro ser humano. Tempo de qualidade tão importante. Então, né? por isso que muitas pessoas estão errando na hora de selecionar parceiros. Você está escolhendo parceiro no lugar errado. Então, assim, óbvio que boas pessoas podem frequentar festas, sim. A gente estava lá. Tô brincando. Elas podem frequentar, mas será que é lá que você vai conhecer esse ser humano? É por isso que eu gosto tanto do trator da vida. E eu respeito tanto esses momentos quando algo realmente me acerta. Sabe, Rai? Porque aí eu acho que a gente entra na questão de relacionamentos, a gente pode dar exemplos. A minha namorada, o relacionamento que eu tenho hoje, a gente vive algo muito complexo. Tudo. A logística é complexa. Nesse momento ela está morando fora do país, né? Nesse momento ela não está morando. Passeando. Está passeando. A mãe mora no exterior, mora muito longe. Ama a mãe dela, ama a família dela. Ama até pessoas que talvez... amo todos na família. Pronto, vou colocar assim. Mas a situação é muito complexa. E ela sempre me falou coisas. Sempre me pediu coisas. E pelo simples fato, primeiro, de ter anos e anos que formaram um vício de comportamento, certo? A gente vai por degraus, né? São processos, as pessoas não respeitam os processos. Principalmente, a gente precisa identificar se a pessoa quer, se ela está enxergando o processo, se ela também, quando o universo, Deus, como você quiser chamar, quando está falando suave, ele também está respeitando aquilo, está querendo melhorar. É porque eu cheguei no momento que você falou sobre crianças não casam, adultos casam. Eles entendem a diferença, eles tomam atitudes completamente diferentes. Estou vendo vários amigos meus, muito mais velhos que eu, inclusive, se comportando como verdadeiras crianças. É por isso. Esses dias eu estava na academia, aí uma menina falou, poxa, porque o homem não presta, cansei. Eu falei, gente, ninguém presta. Se não quiser, ninguém presta. O que muda é querer. Se uma pessoa quer, ela faz. Simples assim. Entendeu? Se não quer, aí realmente ninguém presta. E nosso trabalho é identificar quem quer. Eu não quero me importar, eu não quero cuidar de você. Óbvio, isso não vai prestar. Porque nem todos são capazes de ver o nosso valor. Muitas vezes as pessoas querem ser escolhidas por alguém que claramente não vê o valor dela. Que está pronto, inclusive. Ninguém está pronto, mas por exemplo, se eu pegar um homem de balada, que ele valoriza outras coisas, ele quer uma mulher, às vezes, que é troféu, que é uma mulher mega bunduda, pernuda, que ele quer mostrar para os outros que ele ficou com aquela garota. Eu, às vezes, não vou ter valor com ele, eu sou mais magrinha, eu sou esse... dentro do processo para se tornar... Aí eu tô falando por mim, tô dando experiência. Não tô falando dele, eu tô falando de mim. Se eu decidir querer conquistar esse homem, eu sempre vou me sentir rejeitada, entende? Vou começar a malhar a perna, tomar uns produtos para poder me mudar para agradar aquele. E aí eu vou me tornar algo que não sou. Aí a gente entra naquele lugar de máscaras, para agradar o outro. E em que momento eu estou me agradando? Identidade, você sabe quem você é? Entende? Por exemplo, o meu ex, que eu terminei, ele reclamava que eu não era uma perna muito grande, uma bunda muito grande. Vai eu não gosto. Com a Carla Pérez, parceiro. Eu não com a Graciane, gosto. Ela tem uma pernão. Então, inclusive, eu não sei se ela tá solteira agora com essa coisa do Belo. Vai namorar a Graciane, cara. Então, entende o lugar? Eu poderia ter me mudado para agradar a ele.
eu simplesmente... Ele gostaria que eu usasse roupas mais curtas, que eu expusesse mais o meu corpo. Eu não me sinto agradável nesse lugar. Eu estou andando com pessoas, não faz sentido eu usar uma roupa dessa. Um short jeans, ele pode ser utilizado sim, em outros ambientes. Sobre isso que a gente entrou. Mas você entende o lugar que eu tive que pegar e falar assim, chega. Perfeito, perfeito. Só que esse é o aprendizado que muitas pessoas não têm. Porque você definiu o que você quer. Isso é muito Quem legal. sou? Quem você é e o que você quer. Porque eu acho isso muito incrível, as pessoas não entendem. É porque muitas pessoas começam um relacionamento fingindo ser o que não são. E depois elas querem tentar te mudar à força. Ainda tem entendeu? Isso, Homens, as mulheres às vezes caem nisso. Porque é um homem que um Dom Juan, ele vai chegar incrível. É flores. Ele era surpresas, flores o tempo inteiro. Eu vou te perguntar uma coisa, Rai. As mulheres querem um príncipe, certo? Não, as mulheres querem um homem que eu possa contar com você. Entende? Que você seja... Não, é no sentido de... eu vou te levar para esse lugar. Você é leal, você tem um coração nobre e eu sei que você consegue gerir e cuidar das coisas, governar as coisas. Eu quero ser submissa ao homem que eu estou, mas eu só consigo ser submissa ao homem que eu admiro. Exemplo, se eu estou com uma pessoa que faz sempre boas escolhas, eu não preciso nem me preocupar. Eu sei que ele vai escolher um bom lugar, boas companhias, não estou pensando sobre isso. Incrível, perfeito, perfeito. Não, mas calma, pra gente completar. Tá. Agora, se eu saio com um cara que ele sempre está me levando para furada, a mulher, ela vai começar a se colocar numa posição masculina, que não é a dela, de querer fazer parte do processo decisório. E ela não vai ser submissa. E aí a gente tem uma quebra nesse padrão. Exemplo, tem homens que querem uma esposa, mas eles não querem ser maridos. Você entendeu o lugar? Crianças, como é que elas agem? Então, Cara, é sempre muito sobre o forte outro. isso, Nunca muito é sobre forte si. Isso que você falou. E aí a gente chega num lugar, numa pergunta que eu te fiz. Esse cara que você está contando, que as mulheres querem, ele é um príncipe. Não, ele é um ser humano, você Tá, entende? mas Normal. é o príncipe da Disney. É o cara que, poxa, ele é leal a você. Ele luta Então, eu sou uma contra princesa? É sobre isso que eu queria falar. Se você quer um príncipe, é muito injusto aquele príncipe casar não com uma ter coisa uma que não é princesa. princesa. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu fiz. Lá é importante, quando a gente falou sobre você saber quem você é, mas também principalmente saber o que você quer. Mas você entende que nós somos filhos de um rei? Não, calma que a gente vai chegar lá. É sobre isso. Só para bater um papo aqui, nós somos filhos de um rei. A gente vai chegar, mas deixa eu concluir isso, porque isso é uma virada de chave. Okay. A mulher que está em casa agora, ou o homem que está em casa agora, ele está querendo uma princesa. Ele está frustrado que, poxa, ele saiu com aquela menina, ele adorava ela e tal, e se ela de repente tivesse um comportamento diferente, que não fosse no estilo e no ritmo que o mundo está, poxa, de repente aquele relacionamento não existiria. Então ele fala assim, pô, aquela menina podia ser uma princesa, eu quero uma princesa. E a mulher de repente está, pô, eu quero um príncipe. Você entende que isso ainda é uma postura de criança que vê filme da Disney? Não. Pera, amor, deixa eu concluir que Tá, você vai entender o ponto. Não é sobre isso. Porque como você vai ter essa pessoa se você não se tornou essa pessoa? Seria injusto com aquele cara que você quer ou com aquela mulher que você quer. Você quer uma pessoa foda, mas você não é foda. É de cara! Bum! Presta atenção. Isso. Você quer uma pessoa foda, mas você não é foda. E não é ser incrível na mesma área. Porque homens, às vezes, eles estão muito bem em uma área e a mulher está muito bem em outra área. Você não tem que se comparar o quanto de dinheiro você faz por mês ou o quanto disso. Às vezes, você pode sim estar muito bem na sua carreira. Graças a Deus, obrigada. Mas não é sobre isso. É sobre o quanto você tem maestria na sua energia. Você é mulher. Filma isso aí pra mim, por favor, irmão, que eu vou falar aqui agora. Pode ser? Não. Tava falando com a produção. Aqui, ó. Então é sobre isso. Tava falando sobre você saber quem você é e você saber o que você quer. Uhum. Porque quando você sabe o que você quer, é claro que nem, por exemplo, eu tenho lá um mural de objetivos. Eu tenho. Com a foto do que é, com a data do que é. E é de longo prazo, né? Assim, uma coisa que tem coisas que são esse ano. Uhum. Mas tem coisas que eu botei para 10 anos, tá? E principalmente, quando eu sei o que eu quero, não é assim, você chega lá na tua casa, bota uma foto de uma casa de 60 milhões, aí eu quero uma casa de 60 milhões em um ano. Pô, parceiro, para tu ter uma casa de 60 milhões em um ano,
Você tem que ganhar 10 por mês. Tem que estourar no digital, tem escala. Só, acho que é tipo, isso. O Whindersson, sei lá, o Ruiter, sei lá, quem você tem que explodir. Então, tipo assim, cara, beleza, você bota um objetivo, mas você tem que fazer um plano para que você consiga chegar naquilo, senão fica muito distante, né? Então, na questão, por exemplo, relacionamento, eu botei lá uma princesa. E aí, sabe o que aconteceu, Rai? Eu falei assim, cara, já passaram princesas na minha vida. Você não estava pronto para ver. Por que elas não estão comigo hoje? Porque eu não estava pronto, eu não era um príncipe. Botei lá a foto de um príncipe junto. Por quê? Quando eu me tornar esse cara, essa pessoa vai chegar. Mas você entende que não precisa ser um príncipe? Gente, não é sobre príncipe, eu tu entendeu? Sei, mas essa é uma trava mental que muitas mulheres têm, realmente. Claro. Mas eu só botei, não precisa ser um príncipe, é só um exemplo. Então, ainda está no lugar... Se você definir um príncipe ou uma pessoa com essas características, que você falou, da pessoa com as características que você busca. Você definiu, era sobre isso. Você definiu o que você quer. E também, sabe o que é legal? Quando você define o que você quer, automaticamente você sabe o que você não quer. Pé. Não? Pé. Não? Não. Vamos lá. Eu tinha uma lista. Pessoa que não se sei, aparenta com aquilo, mas dá uma olhada. Eu já tive uma lista de tudo que eu queria num relacionamento. Sim. E até essa pessoa que passou... Essa troca é muito legal. Até essa pessoa que passou, ela no início, ela batia tudo. Eu falei, uau, que incrível. Só que quando eu conhecia, eu fui vendo outras coisas que assim, não! Você entendeu? E nesse lugar, eu nunca tinha olhado. Então, assim, bateu no sim. Mas e esses tantos de outras coisas que eu... Não, então, mas porque você sabia o que queria, aquelas coisas não batiam. Exatamente. É isso. Porque eu não tinha parado pra pensar. Você sabia o que você não quer. Não, mas eu não tinha nem olhado para esse lugar. Então, eu quero uma pessoa beleza, você definiu mais pontos de coisas que você não quer. E no lugar de... Isso é importante, isso é o que eu quero. saber o que quer. E o que eu não quero. Para saber o que não quer. Porque quando a gente sabe o que quer e o que não quer, fica muito mais fácil no processo seletivo. Porque vem muita gente para nossa vida. É o mesmo Tenho ponto, certeza que para você também vem. Vem muitas oportunidades. Mas quais oportunidades eu vou escolher? Eu não vou sair com todo mundo. Como é que a gente decide, então? Quem está alinhado conosco? Porque até falta de respeito com o outro. É com o meu tempo, com o meu corpo e com o outro. Porque também, assim, se tiver uma pessoa errada sentada no assento, não tem lugar para o certo. Então, tem gente que está passando tempo, sabe, por carência. Não, estou com isso aqui só para... Você não sente nada pelaquela pessoa, você não ama ela, você não pensa em talvez casar com ela. Carência. Então... Como relacionamentos rebotes. Você termina um relacionamento e, pô, ao invés de você respeitar aquilo e procurar ver o que é que foi tão errado, às vezes é um comportamento que você está repetindo em vários relacionamentos. Acredito que a pergunta você, para não pensar naquela porra, você sai de casa, você vai pra rua, vai beber, vai fazer alguma coisa, não respeita aquilo, você vai continuar nos mesmos comportamentos. Sim, se nada muda na tua vida. A pergunta que eu sempre faço... É um relacionamento rebote, você não esqueceu, você está com alguém há 2 anos, você não esqueceu aquela pessoa com o carinha que tu saiu no final de semana? A pergunta que eu sempre faço, qual foi o seu maior aprendizado nesse último relacionamento? O que você não repetiria mais? Não é sobre o outro, é sobre si. Tá perguntando para mim? Não. Tô falando, é a pergunta. Porque aí ferrou. Não, aí esquece. Aí é caminhão de coisas. Porque esse agora... Então, por exemplo, a minha resposta para isso. Entender sobre o que sou. Entender o que me magoa. Porque, por exemplo, como eu disse, eu sempre quis ser submissa. Eu acho que isso é uma dádiva. Só que quando o homem fala assim, você tem que aprender a ser submissa, fica quieta. Eu não acho isso legal. Isso eu acho uma falta de respeito, cuidado e carinho, entende? Sim. Porque autoridade a gente ganha, a gente conquista. Total. A gente não impõe. Então, quando é imposto, já perdeu. Sim. Então, se eu me calo nesse lugar, se eu vou deixando pra lá, eu tô amando mais o outro do que a mim. Eu tô perdendo o meu amor próprio, tô perdendo o meu brilho. Então, tem algum lugar que a gente tem que saber se posicionar. E às vezes não é brigar, é simplesmente a posição. Então, foi maravilhoso enquanto durou, mas vamos parar por aqui? Enquanto existe respeito? Eu decido não continuar mais. Porque se a gente continuar, eu estou me ferindo. E muitas pessoas estão nesse lugar, aceitando ser feridas. E aí é diferente. É o que a gente estava falando antes. Ter o código e girar a chave. É diferente. Falar assim, não, mas eu sou uma mulher maravilhosa. E botar em prática. É totalmente diferente. Não, eu sou uma mulher maravilhosa. Eu mereço alguém que me trate bem. E eu continuar com uma pessoa que faz isso.
Entendeu? Eu posso achar isso o quanto eu sabe quiser. que- Mas sabe- enquanto eu não falar não, enquanto eu não falar assim, então, eu decido terminar com isso porque eu sei que sou, logo eu sei que mereço, logo eu sei que irá chegar. É uma questão de tempo. Você sabe que eu tive com uma amiga, uma diretora da Globo, Patrícia Falabella, mandar até um beijo pra ela, estava comigo ontem, e ela falou assim pra mim, irmão, 1000 vezes 0 é 0, certo? 1 milhão vezes 0 é 0. Você pode botar 10 milhões de força, ou de dinheiro, ou de qualquer coisa, numa coisa. Se for 0 ali, sabe o que vai multiplicar? Nada. Sabe qual vai ser o resultado? Nada. São 2 pessoas. Se você não tem isso da outra pessoa, foi o que você estava falando. Não faz sentido mais pra gente. Porque seres humanos têm que ser inteiros. Esse comportamento que esse tipo de pessoa tem, às vezes não é por mal. Às vezes é porque ele está numa triangulação. Então, às vezes, a mãe tratava ele assim, tratava ele mal, e ele pega e joga isso em mim. Cara, vamos porque falar comigo, uma coisa muito você pesada entendeu que o lugar? agora que é chocante, viraliza. Mas você entendeu que é o Hoje lugar? está na moda mulheres que gostam, por exemplo, de apanhar na hora do sexo. E as pessoas não identificam por isso. Elas acham que é simplesmente por tesão. Pode ser por 1000 coisas, inclusive por tesão. Mas pode ser outra coisa. Pode ser porque quando ela estava em formação, criança, Era nova... espancada pelo pai, pela mãe, e ela entende isso como uma forma de amor. O pai tratava muito mal a mãe, ela entendia, amor para ela naquele momento era aquilo. Olha, o meu pai, meu herói, ele trata minha mãe assim, nossa, eu me sinto muito amada na hora que ela está sendo esculachada, na hora que ela está sendo... Não tem nenhum problema com isso, desde que seja saudável para você e não vire um problema na delegacia. Eu lembro há muitos anos, em Jurerê, Hum. uma menina virou assim, estava na piscina, ela chegou toda roxa. Assim, perna inteira roxa. E ela rindo assim, foi ontem. Eu olhei, eu pensei assim, tá bom, existe um limite. Não estou né? aqui para falar sobre a sexualidade de ninguém, existe um sobre limite. o que as pessoas gostam, porque Não, tá tudo bem, desde que seja mas... consensual. Só estou Claro, dizendo que claro. isso pode ter uma razão, consensual, um motivo. mas no sentido que eu falo, existe um limite no sentido de, será que isso é realmente algo que é amor para você? É assim que você entende o amor? Mas porque foi uma como coisa ela é algo entendeu que... isso lá atrás. Sim, você entende assim, é uma coisa que eu veio acho com ela pra fase interessante, adulta. que me esquenta, que eu penso... Enfim, cada um tem o seu cada um. Mas algo que vai te trazer um hematoma, algo que vai ser tão pesado assim, não era um pequeno hematoma. Entende? Um pequeno hematoma é uma coisa, outra coisa você tá com hematomas na perna inteira. Assim, será que não é aquele lugar de eu tô deixando passarem do meu limite? Porque eu não sei falar assim, ei, pode ser de outro jeito? A pessoa Você não se entende incomoda isso, de não ela ser tão realmente forte? se sente amada, ou do ponto de vista do prazer sexual, ela realmente tem, entendeu? Então, a questão que eu estou colocando aqui, às vezes a pessoa faz isso e está se sentindo bem. A questão que eu coloquei aqui é só, podem ser vários motivos. Mas por que você está se sentindo bem? Investigue. Então É lá isso. nesse lugar mesmo. Porque às vezes, nesse momento é prazeroso. Mas essa coisa que está dentro de você pode ser uma ferida e está afetando várias outras áreas da tua vida. Sim. Entendeu? Voltando aqui, o que a gente tinha aqui? Tadeu e o caderno dele. Ju, isso aqui confirma já pra mim foi. quanto tempo de podcast a gente tem. Teve uma coisa que eu tinha falado aí que eu não sei que vocês têm o time, que eu ia falar assim, pô, isso é legal, tipo, aí já, tipo assim, pra decupar. Sim, eu anotei, é 1h14, tá? A gente tá agora em 1h23. Não, então a gente... Então já terminamos. Vou fazer a finalização ainda desse Beleza. podcast. Vamos fazer então? Faz a tua finalização, vou fazer uma também, porque eu tenho o negócio do meu recorte, que eu acho isso forte. Cara, você vai virar uma chave pra mim hoje muito forte. Sabe por quê? Eu jamais falaria dessas coisas. Bem-vindo ao Highcast. Oi! Jamais falou oi. O Highcast, ele mostra oi, que... eu estou aqui hoje com ela, veio da caravana da USP, veio da caravana de O Piratininga. O Highcast mostra que existe força na vulnerabilidade. Pelo amor de Deus, não bota isso no ar, não. Eu Vai colocar Silvio inteiro, Santos. tá? Silvio Santos? Ué. Imitação horrorosa, Sua pior que a do habilidade. Carioca. Não. Zero. Ué, você tem uma habilidade quanto a isso. Ai, meu Deus. Gente, foi um bate-papo maravilhoso. Foi um prazer te ter aqui, entendeu? Você quer deixar um último recado? Para as Quero. pessoas que estão te assistindo Aquilo hoje. que eu estava falando. Tipo, você estava falando e não chegou a perguntar. E eu estava falando sobre entender. Levou 10 anos para você entender aquilo, depois você entendeu, pum, a mudança aconteceu rápido.
É sobre o tempo que você leva para entender. Porque quando você entende, muda tudo. Esse relacionamento que eu tenho agora, ele... Júnior, pessoal da produção, quero falar, bota isso para gravar. Que isso aí eu quero ter para eu poder postar. Você vai ter inteiro. Esse relacionamento, mas esse sair agora já. Tá. Esse relacionamento que eu tenho agora, que eu tô tendo agora, ele me mudou de muitos jeitos. Primeiro porque eu estava atento, tá? Algo que eu queria muito. Quis a vida toda. Não estou falando esse relacionamento. Estou dizendo o que eu queria em mim a vida inteira. Quando eu entendi nesse relacionamento, mudou. E tem coisas que ainda estão mudando. Mas, por exemplo, aprendi muitas coisas sem a pessoa querer me ensinar, sem nem estar fazendo aquilo com intenção, mas porque eu estava prestando atenção. E, no momento de extrema dificuldade, que é aqueles momentos que, tá passando o trator da vida em cima de você, no momento de extrema dificuldade, cara, eu entendi coisas que ela falava que eu não entendia. Eu senti o que ela estava sentindo. E isso muda tudo. E você só consegue ter isso por 2 motivos. Se você quiser, ou se você quiser fazer a transição da criança para adulto, porque é você que decide. Quando você faz essa transição, realmente você pode também fazer uma transição do sair da vida de solteiro para a vida de casado. Se você não está pronto para isso, se você não quer isso, esqueça. Nem se relacione com uma pessoa assim, cara. Você fica assim, eu tô há 7 anos com fulano, mas, cara, ele nunca fala de casamento. Cara, ele deu todos os indícios para você durante 7 anos que ele era uma criança. Você que está querendo que ele faça a transição, você quer fazer a transição por ele. Enquanto o cara não quer isso. Então, quando você entende, às vezes é muito difícil, a pessoa fala com você, não sei se você já viveu isso, Rai, eu tenho certeza que muita gente viveu isso. Ou está vivendo isso. Às vezes a pessoa fala contigo de uma dor que ela está sentindo, você não entende. Você não sente. Não é menosprezar, você que simplesmente às vezes, não assim, entende. Para não, você é ilógico. É porque a dor do outro é sempre mais fácil, entendeu? Entendi. Às vezes o que é muito difícil para você é muito fácil para mim. Você. Mas se eu tiver o carinho e o cuidado de olhar para você e falar, ei, vambora, eu tenho isso aí, eu sei resolver. E se você tentar assim, se você tentar assado, e se eu for mais cuidadosa? Por exemplo. Porque assim, uma mulher sábia, ela não vai no ponto. Ela dá a volta e faz você se curar sozinho. Ela te coloca em situações que ela faz com que nível, você... são muitos processos. Não, por exemplo... Ou uma virada de chave de uma mulher cristã. Não, por Mesmo exemplo... assim, eu vejo várias mulheres cristãs que têm esse comportamento. Mas se eu vejo que essa pessoa, às vezes, ela não enxerga o valor dela. Que ela está sempre elogiando o outro, mas às vezes ela não se entende. Elogia. E se eu pergunto, e você? Porque você também é um ótimo comunicador. Você deve ser muito inteligente também, não é? Aí a pessoa para se olhar. Você entende que eu não falei, poxa, você não vê o seu valor? Eu não fiz isso. Total. Mas de algum lugar eu trouxe a cura para você. Eu te dei essa cura. Ou está trazendo, ou está dando uma pílula ali diária de medicação para cura. Mas né? essa é a força do feminino que eu estava falando, que está sendo negligenciado na nossa sociedade. Então, a gente precisa falar muito mais disso, porque está sendo negligenciado. É por isso que a gente tem um total colapso das relações. No geral, sejam de amizade, sejam de relacionamentos homem-mulher, mulher e mulher, homem-homem, não importa como é. Mas no relacionamento, em geral, do ser humano com o ser humano. Ninguém está querendo falar disso. Se a gente colocar aqui um negócio sobre o show da Madonna, acabou, vai dar muito mais. Se a gente botar aqui um negócio sobre o lançamento da música da Anitta com Pedro Sampaio, que fala sobre uma coisa mais sobre isso, ninguém quer olhar. E também não entende por que está sofrendo tanto. Né? Então, para eu concluir, você perguntou se eu queria falar alguma coisa? Quero. Sempre. Não sei se eu fiz uma cara boa, vou até fazer de novo. Quero. Porque eu falei para você sobre essa questão da identidade. E falei dessas coisas, da mentira que o mundo conta, das mentiras que o mundo conta, você não sabe quem você é, isso entra. É verdade, conta. Isso entra dentro de você. Quem é você, afinal? Deforma a sua identidade, você fica com aquilo, a criança cresce com vários traumas, vários bloqueios, e até para se relacionar, para tudo. Timidez e tal, medo, tudo. Por causa de uma mentira que ela acreditou porque ela não sabia quem ela era. Então, o que acontece? Eu falei aqui, no final eu vou falar. Se você sabe quem você é? Se você não sabe, eu sei, a Rai sabe. E a gente vai te contar. Você é uma porra de um príncipe, cara.
Você é a porra de uma princesa, cara. Desculpa eu dar uma pancada na mesa. Filho amado, desejado, aguardado por toda a eternidade. Mas você não se enxerga assim. Eu falo isso e você, de repente, até riu ali. Você é um príncipe, cara. Você é Eu uma acho que é um princesa. código, assim, que muitas pessoas têm a dúvida, até porque traz esse espiritismo, sabe? Eu tenho várias vidas. Ok, você como alma, como espírito, você pode até ter várias vidas. Mas essa vida, com esse nome, com essas circunstâncias, com esses amigos, O Tadeu. é essa vida. Então, o que você vai fazer com essa vida que você recebeu? Qual é o seu legado? Qual é a história que você vai deixar? O que você vai transformar? Porque tá tudo aí dentro da sua habilidade. Eu falo assim, na nossa sociedade, a gente tem tantas pessoas incríveis. Agora, imagina se as pessoas incríveis se juntassem para realmente fazer o que precisa ser feito. Entende? Somos príncipes e princesas. Príncipes e princesas seria ótimo. Príncipes e princesas. Vocês são representantes da glória. Eu acho que a pessoa não tem noção ainda do que é. Fala Então, aí, com outras palavras. Eu vou Vai. fazer o seguinte. Eu vou recomeçar para isso ficar realmente no recorte inteiro. Presta atenção. Você é um príncipe. Você é uma princesa. Aí, de repente, a pessoa está lá até rindo, assim, achando engraçado. E você até falou agora há pouco. Não, porque senão fica uma coisa muito infantil sobre coisa de Disney. Não tem nada a ver com isso. Foi aquilo que eu estava te falando. Então, presta atenção. Você é um príncipe. Você é uma princesa. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Se você fosse filha ou filho do rei Charles, lá da Inglaterra agora. Tá? Se você fosse filho ou filha do rei Charles, lá da Inglaterra agora. Se você quisesse uma audiência com o presidente do Brasil, que agora é o Lula, por exemplo, iam marcar. Se você quisesse uma audiência com o Joe Biden lá nos Estados Unidos, iam marcar. Você sendo filha ou filho do rei da Inglaterra. Por quê? Porque você representa uma nação. Você representa um país, não importa, é uma autoridade. E você... E outra, você ia se comportar como uma autoridade. Tem vários filhos de reis aí que andaram que nem idiotas por aqui. Sabe? Com irresponsabilidade, bebendo, não sei o que, fazendo tudo de errado. Mesmo assim, eles andavam com autoridade, as pessoas viam eles como autoridade e eles se sentiam uma autoridade. Cara, você é filho de um rei muito maior do que o rei da Inglaterra. Rei dos reis. Você é um filho ou uma filha de um rei que é dono de tudo. Da porra toda. Se comporte como Tô falando tal. aqui sem religião, cara. Sem religiosidade. Você é filho de um rei ou filha de um rei que é o dono de tudo, do ouro, da prata, do céu, da terra, do mar. Que é o cara que criou o teu chefe. Tá preocupado com o chefe? Vai o no cara saque. do marido... Serviço de atendimento ao cristão. Cara, ele é dono... Dobra o joelhinho e vai Ele conversar é com o dono papai. de tudo. É. Ele é dono de tudo. Sabe o dinheiro que você quer? Sabe o lugar que você quer estar? Cara, você é filho do maior rei que existe. Muito maior do que a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra ou qualquer outro. Isso muda tudo. Quando eu identifiquei isso, quando eu entendi isso, Rai, eu me via na política, por exemplo, como... Vi os grandes tubarões. Eu não me via como um tubarão. Já tive sentado com presidentes, já tive sentado com prefeitos, já tive sentado com governadores. Sentava com eles, havia um distanciamento. Sabe quando você acha que você não pertence àquele lugar, não merece? Fã não se relaciona, entende? Com fã não tem relacionamento. Porque o olhar do fã é diferente. Não é sobre Não, fã. eu sei sobre... Tô dizendo assim, quando a gente não se coloca no lugar de igual, a gente não se relaciona. Total. Quando eu coloco alguém num pedestal, Total. eu não relaciono. Total. Esse é o lugar de fã, Total. entende? Total. Não é que assim, eu sou... Não, é outro sobre lugar. isso. E muitas pessoas em casa, de repente, tem isso. Essa era a minha situação. Mas, por exemplo, chego naquele lugar, não me sinto merecedor de estar ali. Por exemplo, chego num grande hotel 5 estrelas da cidade, aqui, sei lá, o Fazano, Emiliano, Copacabana Palace. Entro, não me sinto muito bem. Entro num grande restaurante, não me sinto muito bem. Pá, não mereço. Ei, cara, deixa eu te falar. Você acha que não merece porque você não sabe quem você é. Se você soubesse, entendesse que você é um príncipe, teu pai é o maior rei que existe, putz, tu ia entrar cheio de autoridade em qualquer lugar. Isso aconteceu comigo na política. Muitas vezes sentei com o presidente, sentei com prefeitos, com governadores, senadores, etc. Todo tipo de autoridade. Estava outro dia jantando na casa do cônsul da China. Então, chegava lá, havia um distanciamento. Inicialmente, lá atrás, havia um distanciamento. Oh, meu Deus, estou na frente do presidente.
Cara, quando você entende que você é um príncipe aqui, você está representando um reino aqui, está representando uma nação aqui, entende isso, entra mesmo dentro de você, cara, você senta com um cara desse e fala assim, e aí, meu parceiro? E aí? Cara, se você não quiser aproveitar a oportunidade de estar na minha presença, porque eu estou aproveitando a oportunidade de estar na tua presença, cara, você vai perder muita coisa porque eu tenho o que oferecer, você também, e, cara, a gente está aqui de igual para igual. Eu olhava para o aquário, cheio de tubarão branco, opa, meu lugar é lá no cantinho, peixe palhaço, sabe? Quando você entende isso, você passa a andar assim, eu falei, opa, eu sou um grande tubarão também. Então você, se você não sabe quem você é, eu e a Rai a gente já sabia. Você é um príncipe. Sabe por que você não tem uma princesa do teu lado? Porque você ainda não entendeu que é um príncipe. Porque não se comporta como tal. Se essa chave virar, esquece. Bum! Porque você vai se comportar diferente. Você vai começar a olhar que você, pra você, de um jeito diferente, não, você não vai falar assim, não, eu não mereço. Epa, peraí, cara. Meu pai é o dono de tudo, cara. É. Sabe quando tu fala, pô, sabe que é meu pai? Na Blitz, tu sabe que é meu pai? Sei, cara. É o maior de todos, parceiro. Entendeu? Então, é sobre isso. Se você, isso vira uma chave. Se você não entendeu, infelizmente, você vai passar mais tempo ainda perdendo tempo. Se você não entendeu, volta um pouco no vídeo e assista novamente. E com essa, a gente termina esse podcast maravilhoso. Esse código é realmente destravar mental, né? É tipo, bum! Total. Então, super beijo, galera. Até o próximo. Beijo grande. Obrigado, tá, Rai?